Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos gravar o Salmo de número 18. É um salmo um pouco longo, então eu vou procurar ler ele todo, dividindo só em 3 partes que eu considero que são as principais. Ontem eu estudei bastante esse salmo, por isso eu não gravei, porque ele estava ficando muito longo, mas a gente vai dividir ele em 3 partes. Primeiro, a luta do salmista, porque ele estava cercado de inimigos. A segunda parte é o levantar de Deus na vida dele, a vitória, portanto, e por último, a gratidão expressa nesse salmo. Então vamos dividir nessas 3 partes, né? Luta, vitória e gratidão, agradecimento a Deus, reconhecimento, né? Então do versículo 1 até o 7, ele vai expor o problema. Então ele vai falar da morte, que ele estava se sentindo cercado de morte, de inimigos, de angústia, de laços, de impiedade. Então ele estava assim, sufocado, nos primeiros do 1 ao 7. Depois já do 7 em diante, ele vai ter uma visão grandiosa. Essa visão é narrada com detalhes neste salmo. A visão de como o Senhor se levanta do seu trono, como ele vem montado nas asas de um querubim, com a espada na mão, né? Ele espalha as nuvens, ele manda saraivas de fogo, ele mostra o fundo dos mares, ele livra o nosso salmista dos inimigos que eram mais fortes do que ele. Você está lutando com inimigos que são mais fortes do que você? Então presta atenção, como o salmista vai nos ensinar a derrotarmos esses inimigos. É lindo, né? Trouxe ele para um lugar espaçoso, trouxe ele para um lugar de calmaria, para um lugar aonde toda aquela luta dele foi passada e ele foi recompensado segundo a justiça que o próprio salmista praticou. Olha que coisa linda, né? Então é o Senhor recompensando os bons e castigando os maus, os ímpios, aqueles que não se achegam, aqueles que não se dobram, aqueles que não se curvam, aqueles que não louvam, aqueles que não buscam ao Senhor, que querem passar a vida em tranquilidade sem se preocupar com os caminhos retos do Senhor, né? Aí do versículo 20 em diante, que é onde nós vamos continuar, ele vai falar sobre quem é que recebe essas bênçãos do Senhor, quem é que recebe a justa recompensa pelos seus atos, né? E a força que ele dá, como que ele adestra aqueles que o amam para a batalha. Será que você já está adestrado para a batalha? Essa batalha que você não consegue vencer? Presta atenção nesse salmo. Ele começa reconhecendo e declarando o amor dele ao Senhor. Ele diz: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Eu vou te amar, Senhor, para sempre. O Senhor é minha fortaleza. Ele diz: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu Deus, é a minha fortaleza em quem eu confio, é o meu escudo, é a força da minha salvação. É o meu alto refúgio, invocarei o nome do Senhor, porque Ele é digno de louvor e eu ficarei livre dos meus inimigos. Você quer se livrar dos seus inimigos? Então comece a invocar o nome do Senhor. Preste atenção nesse salmo. Tristezas de morte me cercaram. Olha, cercado pela morte, hein? Uma tristeza tão profunda que é uma tristeza de morte no coração do salmista. Torrentes de impiedade me assombraram. Torrentes de impiedade, tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. E então o que ele faz? Então eu, né, no meio dessa angústia, eu invoquei ao Senhor, eu clamei ao meu Deus desde o seu templo, e ele ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Até aqui é a declaração, né? E agora você vai ver o que acontece. A declaração dele, que ele estava cercado por inimigos, que ele não sabia o que fazer, que a angústia da morte, o inferno se levantou contra ele. E agora, olha a visão que ele vai ter do levantar de Deus para protegê-lo. Então a terra se abalou. A terra se abalou e tremeu.
Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram. Por quê? Porque se indignou. O Senhor se indignou contra aqueles inimigos que estavam oprimindo, querendo sufocar, querendo matar o salmista, né, com laços do inferno. Das minhas narinas, das suas narinas, das narinas do Senhor, saiu fumaça. Ele esfumaçou. Ele tá vendo isso, hein? É uma visão que Deus deu para ele de como o Senhor viu aquela situação e como o Senhor se portou diante do clamor dele por justiça. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo, que consumia, carvões se acenderam dele. Olha que coisa linda, ele viu uma brasa incandescente soltando fumaça pelas narinas. Ele montou num querubim e ele voou. Sim, ele voou sobre as asas do vento. Você imagina o Senhor montado num querubim e vindo para salvá-lo, para livrá-lo das garras do inimigo? Ao resplendor da sua presença, nuvens se espalharam. As nuvens foram, se abrindo ao resplendor da presença do Senhor. E ele diz, e a saraiva e as brasas de fogo desceram. O Senhor trovejou lá nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve saraivas e brasas de fogo. Mandou suas setas e as espalhou. Multiplicou raios e os desbaratou. Mandou os inimigos dele, cai fora, sai para lá, eu vou acabar com vocês, eu vou acabar com vocês. E então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. Olha o que o Senhor mostrou para ele. As profundezas das águas, os fundamentos do mundo, pela sua repreensão, Senhor, ao sopro das suas narinas. Eu costumo dizer aqui, né? Eu já li isso na palavra, que Deus não vai lutar com o diabo. O diabo não precisa, Deus não precisa lutar com o diabo. Deus vai assoprar. Quando ele estiver na grande batalha do Armagedon, ele será vencido com um sopro de Deus. Deus não vai lutar com o diabo. Imagina, Deus criou ele. Então, ele é servo. E o Senhor vai fazer assim, assoprou e tchau para ele, com todo aquele exército dele, né? Em volta de Israel. Enviou desde o alto e me tomou. Olha o que o Senhor fez. Lá do alto ele veio e tomou. Tirou-me das muitas águas, tirou ele daquele sufoco, tirou ele daquela situação terrível, dos laços da morte, do inferno, espalhou os inimigos, mandou saraiva de fogo e detonou os inimigos dele. Livrou-me dos meus inimigos fortes que me odiavam, pois eles eram mais fortes do que eu. Você está lutando com forças que são mais fortes do que você, contra as quais você não sabe como começar a lutar? Então aprenda com o salmista a clamar, estar na presença do Deus, do grande Deus de Israel, invocar o nome dele. E aí você vai ver o que vai acontecer com o seu inimigo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Sabe, no Salmo, depois num Salmo ele vai dizer, né, as águas tranquilas, né, o Salmo lindo que a gente conhece, né, livrou-me porque ele tinha prazer em mim, sabe, porque o Senhor livra você do mal, porque ele tem prazer naqueles que buscam ao Senhor verdadeiramente. Não é buscar de boca, falar, eu também busco o Senhor, eu também amo o Senhor. Ama coisa nenhuma, busca coisa nenhuma, você não sai da sua casa para louvar o Senhor. Para de conversa mole, porque você tem que ser servo, você tem que se levantar para servir ao Senhor. Enquanto você estiver aí na sua casa, cuidando das suas coisinhas, do seu dia a dia, nada vai mudar na sua vida. Você vai continuar oprimido, você vai continuar aí com as suas dores, com as suas tristezas. Levante-se e vá servi-lo. Eu não vou dizer na minha igreja, não vou dizer em qual igreja você tem que ir, mas em qualquer igreja que confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Aleluia? Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, ele me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. É assim que o Senhor vai te retribuir, conforme a pureza das suas mãos, conforme aquilo que você pratica, de acordo com a palavra de Deus. Porque eu guardei os caminhos do Senhor, eu não me apartei impiamente, meu Deus, eu não segui
caminho dos ímpios, eu não fui na roda dos escarnecedores, eu não segui os conselhos daqueles que não amam ao Senhor, mas eu segui esse conselho aqui, eu segui essa palavra, e assim me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, perante os seus olhos. É perante os olhos do Senhor que você será retribuído. Não é perante os olhos humanos, os olhos desse mundo, perante os olhos do Senhor. Com o benigno te mostrarás benigno. Aleluia. E com o homem sincero te mostrarás sincero. Aleluia. Sem cera, como eu falei, né? Com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás indomável. Indomável com o perverso, porque tu livrarás o povo aflito e tu abaterás os olhos altivos. Todo homem altivo, toda altivez que se levanta contra o Senhor, tudo aquilo que se levanta contra essa palavra será abatido numa saraiva de fogo que o Senhor vai mandar contra os ímpios. Aguarde, porque tu acenderás a minha candeia. Aleluia! Quando o Senhor acender a minha candeia, vai ser uma bênção. Quando o Senhor acender a sua candeia, a sua luz vai brilhar. A sua luz vai brilhar dentro de você e vai sair para fora e vai alcançar o seu próximo. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas. Você tem trevas interiores que precisam ser iluminadas e só o Senhor pode fazer isso. E você só vai poder iluminar a vida das pessoas quando as suas próprias trevas estiverem iluminadas pelo Senhor. Porque contigo eu entrei pelo meio de uma tropa. Com o meu Deus eu saltei muralhas. Aleluia! Salte muralhas com o Senhor. E entre pelo meio de uma tropa. Entra na tropa do Senhor, daqueles que combatem o bom combate de Deus. Aleluia! O caminho de Deus é perfeito. Grave isso. O caminho de Deus é perfeito. Nem sempre é o seu caminho. É o dele, é do jeito dele, é na hora dele, mas é perfeito, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Se você se submete à vontade e se você anda nesse caminho que é Jesus Cristo, aí você vai entender que tudo vai se tornar perfeito na sua vida. E diz, a palavra do Senhor é provada, ela é um escudo, ó, bateu, primeiro bate nele. Você pode até cair para trás um pouquinho, ir para trás um pouquinho, mas primeiro bate no escudo. Aonde bate forte é no Senhor. Depois pega em você, você pode até sentir um pouquinho aquela pancada, mas jamais virá direto em você. Primeiro tem que passar pelo Senhor, para depois te atingir. E depois que passou pelo Senhor, para você vai ser pouca coisa. Diz assim, Deus é aquele que me cinge de força, é aquele que aperfeiçoa o meu caminho. O Senhor te cinge de força e você vai lutar como um guerreiro, forte, corajoso, que você nem vai saber da onde vem tamanha força, porque a força vem do Senhor. Ele cinge você, aleluia. Ele diz assim, faz os meus pés como das servas. As servas, as corças, elas correm ligeiro, né? Por aqueles lugares, ela vai pulando assim, vai saltando, assim vão ser os seus pés como das servas. E põe-me nas minhas alturas. Você quer voar alto, você quer correr como a corça, você tem que colocar-se nas mãos do Senhor. Faz os meus pés assim, Senhor. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Sabe lá o que é quebrar um arco de cobre? Ó, haja força. Aleluia. Também me deste o escudo da tua salvação. Você já vestiu todas as roupas de guerra que estão lá em Efésios 6, que depois nós já gravei sobre isso, né? E ele diz assim, me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, me sustentou, e a tua mansidão me engrandeceu. Aleluia, esse salmo é muito lindo. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Eu não vacilei, Senhor, eu fui,
direto, correndo como uma corça e voando alto nas tuas mãos, debaixo das tuas asas, aleluia. Persegui meus inimigos e os alcancei. Aqueles que estão tentando te perseguir, você vai persegui-los e você vai alcançá-los. Eu não voltei, senão depois de os ter consumido. Você vai pegar um por um dos seus inimigos, esses que você vê e os que você não vê, porque o Senhor vê o que você não vê e Ele extermina com eles, hein? Atravessei-os, de sorte que eles não puderam se levantar, caíram debaixo dos meus pés, porque me cingiste de força para peleja, para luta. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Todos os que se levantarem contra você vão cair em nome de Jesus. Desce-me também o pescoço dos meus inimigos, ó, a cabeça deles, para que eu pudesse destruir aqueles que me odeiam. Aleluia! O Senhor vai entregar de bandeja para você todos os seus inimigos. Clamaram, mas não houve quem os livraram. Eles vão clamar, ó, à toa, vão gritar à toa, porque o Senhor só vai livrar aqueles que são dele, aqueles que se submetem a ele, aqueles que louvam o seu nome, aqueles que honram essa palavra em nome de Jesus. Ele diz assim, até ao Senhor, mas ele não respondeu para eles não. Eles clamaram, mas o Senhor, ó, nem deu ouvidos para o clamor deles, porque o Senhor tem os olhos naqueles que o servem, que o buscam, que verdadeiramente o buscam em espírito e em verdade. Então eu os esmiucei, ó, como pó diante do vento, eu deitei-os fora como a lama nas ruas, assim foi varrendo, ó, como a lama foi varrendo para fora. Livraste-me das contendas do povo, me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que eu não conheci me servirá. Isso daqui já é uma profecia bíblica, já é uma profecia para o Messias. Um povo que não me conhecia me servirá. Por quê? Porque o Senhor foi conhecido, né, em todas as nações. Ele só era conhecido em Israel, mas hoje o Deus de Israel, ele é servido por todas as nações, porque em todas as nações há alguém que serve, que conhece o grande Deus de Israel. Em ouvindo a minha voz, perdi aqui, em ouvindo a minha voz, me obedecerão, e os estranhos se submeterão a mim. Aqueles de quem que nunca ouviram falar do Deus de Israel, passarão a servi-lo, porque o grande Deus de Israel, o Senhor Jesus, manifesto em carne, foi conhecido pelo mundo todo. Aqui já é uma profecia messiânica, eu vejo assim. E diz assim, os estranhos, em ouvindo a minha voz, ai, nossa, gente, esse meu computador, eu preciso mandar formatar, porque ele some. De repente eu tô lendo aqui, né? Porque quem é Deus? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para aqueles que neles confiam. Faz os meus pés, tudo isso eu já li. Também me deste o escudo da salvação, alargaste os meus passos, meus arteiros não vacilaram, persegui meu inimigo, atravessei-os, não puderam se levantar, me cingiste de força, deste-me o pescoço dos meus inimigos, clamaram, não houve quem os livrasse, eu os esmiucei, o Senhor me livrou das contendas, ouvindo a minha voz, eles me obedecerão e os estranhos se submeterão a mim. Tudo isso eu já comentei e já estamos terminando o nosso salmo, né? Lindo. Ele diz assim, o Senhor vive. Bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação. Aleluia! E é Deus que me vinga inteiramente, sujeita os povos diante de mim. É aquele que me livra do inimigo, sim, tu me exaltas. Sobre aqueles que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, sabe o que eu farei? Eu te louvarei entre os gentios. O Senhor será louvado entre todos os povos, entre os que são do povo dele, entre os que são judeus e os gentios, os não judeus. E eu cantarei louvores ao teu nome, cante louvores ao nome do Senhor. Procure um lugar para você honrar, para você cantar louvores ao Senhor. Saia do seu sossego aí, saia
masmorra, saia da sua casa, vá louvar o Senhor está clamando, o Senhor está te pedindo, o Senhor está te mostrando o que você tem que fazer nesse salmo. E você, enquanto você permanecer aí, quietinho, sem sair, sem se mover do seu lugar, o Senhor não vai ouvir a sua oração, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi. Olha, o próprio está dizendo, né? E com a sua semente para sempre. Você é da raiz de Davi? Porque Jesus é da raiz de Davi. Se você é um cristão, se você se diz a imagem, a cópia, o seguidor, o discípulo de Cristo, então você é dessa geração, da geração davídica, da geração de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Ele te ilumine hoje neste dia, que Ele fale ao seu coração. Leia esse salmo de novo como eu ouvi, separei em partes e fui. Me desculpe que eu me perdi aqui num determinado momento, mas esse salmo é para ser meditado, palavra por palavra, porque ele é lindo. Que você tenha um dia abençoado. Se você gostou, deixa seu like, não esquece de compartilhar com as pessoas que você ama e que você acha que precisam ouvir um pouco deste salmo. Lindo, né? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã com o salmo de número 19. Abraços.